Oi, meu nome é Clara Benfica e eu sou animadora. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito que chama Teste Macaroni. Em especial, uma série de vídeos que ele faz, onde tem duas roletas, uma de histórias e a outra de estilos. Faz um sorteio em cada uma delas e aí ele troca o estilo da história escolhida pelo que for sorteado na roleta. E eu acho que isso seria muito divertido, então eu resolvi fazer esse desafio. E então eu fiz as minhas próprias roletas. As minhas próprias séries e filmes que eu gosto. Mas eu também me inspirei muito no que ele fez no vídeo dele, porque são escolhas muito boas. Então vamos lá fazer o primeiro sorteio da troca de estilos. Queria muito fazer algo com guerreiras do K-pop, porque eu tô muito viciada e as músicas são ótimas. Então vamos ver qual estilo que eu vou fazer a história de guerreiras do K-pop. Nossa, muito legal. Vai ser na Disney antiga. Essa troca de guerreiras do K-pop com o estilo dos filmes da Disney antigo vai ser muito interessante, já que Guerreiras do K-pop é uma animação super moderna. Ela é 3D e tem características totalmente diferentes da Disney. Então, primeiro, vamos entender quais são essas características da Disney. A primeira coisa, e a mais importante, é que os filmes antigos da Disney eram feitos tradicionalmente, com papel e depois passado para uma folha fina e transparente, que pode ser chamada de célula ou também de celuloide, se eu não me engano. E o cenário dos filmes era totalmente pintado à mão com tinta. Nesse caso, um desafio que vai ser muito grande para mim também vai ser tentar replicar essas características tradicionais no desenho digital, porque eu não tenho nada dos materiais necessários para fazer isso tradicionalmente, e também é muito difícil. Outro aspecto técnico importante dos filmes antigos da Disney é o uso de um efeito panorâmico. Com a pesquisa que eu fiz, principalmente vendo Bela Adormecida, eu pude perceber que os ângulos desses filmes da Disney são relativamente simples e bem teatrais. E também a câmera faz muitos movimentos de zoom in e zoom out para marcar expressões ou movimentos dos personagens. Então eu vou tentar aplicar tudo isso no meu storyboard. Mas e agora, qual cena eu escolhi para fazer no estilo da Disney? Bom, eu escolhi a cena em que as Huntrix encontram os Soldier Boys pela primeira vez. Mas como essa cena tem muitos personagens, eu tive que simplificar, então eu deixei só as 3 meninas e o Dino dos Soldier Boys. Eu vou tentar passar um pouco essa cena para caso você não tenha visto ou não se lembre de como é essa cena, mas eu não vou poder passar ela inteira porque eu tenho medo de copyright. Eu quis começar o projeto com um estudo simples do design de personagem. Usei referências principalmente de Bela Adormecida, porque pra mim é um dos filmes mais bonitos da Disney, e também de Mulan. Já que as personagens são coreanas, a referência da Mulan seria para ver como a equipe da Disney faria esses traços asiáticos. Esses filmes de princesas da Disney se passam em épocas mais antigas, por exemplo, Bela Adormecida se passa na Europa medieval entre o século XIV e o XV, eu também quis mudar a época em que Guerreiras do K-pop se passam. Eu pesquisei muitas referências de vestimentas antigas e principalmente da Era de Joseon, que eu acho que é a época mais famosa, assim, da cultura pop coreana. A Era de Joseon se passou entre o século XIV e o século XIX. E até mesmo em Guerreiras do K-pop, tem algumas cenas em que os personagens usam essas vestimentas mais antigas. Eu fiz um moodboard de ideias, principalmente no estilo da Disney, porque tem muitos estilos diferentes nessa era de ouro da Disney. O design da Ariel com o design da Cinderela, por exemplo, são totalmente diferentes, mas todos têm algo que parece que é da Disney e eu ainda tô tentando encontrar o que é isso. Esse aqui foi o primeiro teste que eu fiz. Pra cena que eu peguei de referência, aparece todos os personagens, mas como eu não sou doida, eu sei que eu não vou dar conta de animar tanto personagem assim. Então, do Sadia Boys, eu só vou fazer o Dino. E eu ainda tô pensando se eu vou manter a Zoe e a Mira, mas eu acho que eu vou. O design eu não tô muito feliz com ele. Esse aqui é só o meu primeiro rascunho, mas eu ainda não tô feliz com ele. Com o design do Dino, eu acho que o rosto dele ficou legal. Eu inspirei personagem Li Shang de Mulan. E o das meninas eu inspirei na Mulan também. Escolher as cores para os personagens foi uma das partes que eu tive muita dificuldade. Então, para me ajudar nisso, eu peguei muita referência das cores que são usadas em Mulan.
E além disso, eu também peguei muita referência de como os artistas de Mulan simplificaram o kimono para ser animado. E aí eu apliquei isso para simplificar o hanbok, que é essa vestimenta antiga. Mas ainda assim, a minha simplificação ficou 20 vezes mais fácil, porque eu não teria tempo de animar uma coisa tão complexa. Com os designs feitos, eu fiz esse teste de ilustração com as 3 personagens juntas, para ver se o estilo estava funcionando. Então, depois desse estudo de personagens, eu já parti para o storyboard. Eu acabei me empolgando e fiz uma cena bem grande, que no final eu não consegui terminar tudo e daqui a pouco eu explico por quê. Oi, gente, bom dia. Eu acabei de acordar e eu quero trabalhar um pouco mais no storyboard pra tentar colocar os personagens mais num estilo mais parecido com o da Disney. Eu tô sentindo que tá mais pra um estilo de desenho meu antigo do que um realmente da Disney. Mas isso é óbvio, né? Até porque eu não tenho nem metade do talento do que os artistas da Disney têm. Então, eu acho que não vai ficar tão parecido o resultado final, mas eu vou fazer o meu melhor. Também eu vou mostrar para meus colegas artistas, para ver o que eles acham, se eles acham que tá uma bomba ou se tá ok. Então é isso. Vou mostrar pra vocês, eu acho que ficou bem melhor. Esse aqui é o antes e esse é o depois. Ok. Bom, o storyboard ficou assim. Outra coisa muito comum desses filmes antigos da Disney é fazer o uso de animação de rotoscopia. Isso seria basicamente gravar um vídeo com o movimento que você quer e copiar por cima para a animação ficar mais realista. E também para o animador saber exatamente como que é esse movimento. Se você reparar nessas imagens que eu achei no YouTube, os atores que eles usavam para fazer essas referências até usavam roupas muito parecidas com a dos personagens, para a referência ficar ainda melhor. Então eu tive que fazer isso também, e eu pedi a ajuda da minha irmã. Os vídeos ficaram muito engraçados, mas principalmente para a caminhada inicial da Rumi foi essencial essa referência. Depois que a gente gravou esse vídeo, eu joguei essa referência pro Tumbum, e eu usei ela para fazer a primeira versão do rascunho da animação. Esse aí foi o resultado da rotoscopia. Assim que eu acabei a rotoscopia, eu pude voltar nesse rascunho e começar a colocar os personagens no modelo de desenho que eu quero. Então eu vou por cima de todas as poses chaves que eu fiz usando a rotoscopia e coloco as características de estilo e dos personagens que eu tinha feito no design. Com o rascunho pronto, eu posso começar a fazer o cleanup. Uma coisa que eu já tinha reparado, e talvez vocês tenham reparado isso nas referências que eu coloquei na tela, ou até mesmo se lembrando dos filmes, é que as linhas dos filmes da Disney são coloridas, e cada elemento do desenho tem uma cor diferente de linha. Por exemplo, o cabelo tem uma cor, a roupa tem uma cor, a boca tem outra cor. E eu já tinha me preparado para fazer isso, e eu sabia que ia ser demorado, mas eu subestimei o quão demorado seria. Então, por isso, infelizmente, eu tive que cortar as últimas 2 cenas do storyboard. Senão, eu ia demorar muito tempo para fazer essa animação. O cleanup foi um processo bem tranquilo, mas, como eu disse, bem demorado.
Aqui vocês podem ver que eu tô colocando umas cores aleatórias na line art, mas depois eu vou substituir elas pelas cores certas. Então, depois de passar limpo todos os frames de todas as cenas, eu finalmente pude começar a colorir os desenhos. Agora para o cenário. Eu já preparei meu arquivo. A primeira coisa que eu faço é marcar o movimento da câmera. Então, aqui, a posição inicial da câmera e essa é a final. Portanto, eu sei que meu background tem que cobrir todo esse movimento. Eu vou usar como referência principal, tanto para a cor quanto para o layout, essa cena aqui da Mulan, porque eu gosto muito desses elementos da frente. Então aqui vocês podem ver que a cena ela é dividida em camadas. Esses elementos servindo como uma moldura para o cenário. Então é assim que eu vou tentar fazer o meu cenário. Vou dividir em 3 planos principais. O primeiro que vai servir como uma moldura, né? O segundo, o ambiente onde a personagem vai estar. E o terceiro que é realmente um fundo. Eu gostei desse primeiro rascunho, eu nem sei se vou fazer outro, porque era isso que eu tinha em mente. Agora, para os elementos do cenário, eu fiz uma floresta bem simples e, no fundo, umas estruturas que são comuns em palácios coreanos, que até aparecem em algumas cenas de guerreiros do K-pop. Eu usei muitas referências de Mulan, tanto nas cores quanto em como eles finalizam os cenários do filme. Fazia muito tempo que eu não fazia pintura digital, principalmente de cenário. Mas foi bem legal tentar reproduzir esse estilo e eu acho que ficou bem bonito. Com a animação pronta e o cenário pronto, eu posso começar a fazer a pós-produção dessa cena. Para a montagem do filme, eu usei muitos efeitos para tentar envelhecer a animação, principalmente colocar granulação por cima do vídeo. Uma coisa muito legal que dá para reparar nessas animações antigas é que, como a animação era em uma camada diferente do cenário, às vezes a grossura da tinta da animação era tão espessa que causava um tipo de sombra no cenário. Então eu tentei fazer isso também bem suave, não sei se dá muita diferença pro espectador, mas para mim ficou muito legal. Agora, sobre o áudio. Eu sou péssima com áudio, tudo que eu sei sobre áudio foi o que eu aprendi em 2 matérias da faculdade, ou seja, não é muita coisa. Mas eu fiz meu melhor. Eu pedi pra minha amiga cantarolar pra mim a música de Golden, pra ser o que a Rumi tá cantando, e eu fiz os barulhinhos do final das outras 2 personagens. Como os filmes antigos da Disney, não sei se são quase todos ou todos, são musicais, eu peguei uma orquestra, uma música de uma orquestra pra colocar por cima também. E também eu vi um tutorial no YouTube de como envelhecer um áudio. Não sei se funcionou, mas ficou legal. Então esse foi o resultado da minha troca de estilos de guerreiras do K-pop com os filmes antigos da Disney. Mas ainda falta uma troca. Então vamos voltar lá pro passado e rodar de novo aquela roleta. Agora eu vou rolar pra segunda cena. Ai, The Office é muito legal. Ok. E agora pro estilo de The Office.
Nossa. Tá. Vai ser a animação de 1930. Legal, vai ficar interessante. The Office e a animação de 1930. Esse vai ser bem divertido porque os dois não tem nada a ver. Pra quem não conhece, o que é bem difícil, The Office é uma série de comédia com muitas cenas que seriam legais de serem animadas. Mas pra simplificar minha vida, eu precisava de encontrar uma cena que se encaixava em 3 tópicos. Primeiro, que essa cena fosse engraçada, que a cena tenha poucos personagens e que a cena seja relativamente curta. Então, na hora que eu falei isso com a minha irmã, ela já me mostrou a cena perfeita e eu nem precisei de procurar mais. It's Brittany, bitch. And I am back in the form of a new company, the Michael Scott Paper Company. Okay. I'm gonna make this one. Então, nessa cena escolhida, só tem o Michael Scott e um carro, então vai ser super simples de fazer. Mas agora, quais são as características de uma animação de 1930? Esse estilo também é conhecido como Rubber House Animation. A gente que é mais novo deve conhecer esse estilo de Cuphead, por exemplo. E assim como os filmes antigos da Disney, obviamente as animações de 1930 eram feitas de forma totalmente tradicional. Esse estilo da Rubber House Animation foi marcado pela Betty Boop e também pelas primeiras aparições do Mickey. Estudando melhor esse estilo, eu encontrei algumas semelhanças entre todas as cenas e curtas que eu assisti. Geralmente, os movimentos dessas animações são bem exagerados, tem muitos movimentos em loop. Achei muito comum também a personificação de objetos, então, como por exemplo, um carro agir como um cachorro. A câmera também é mais frontal. E também, no estilo dos personagens, ser uma separação muitas vezes clara entre a cabeça e o tronco, e as mãos e o braço. E outra coisa, muitos deles, se não todos, têm um cartão de título no início da animação. Eu achava que o design de personagem ia ser relativamente simples, mas eu acabei me frustrando muito. Fiz essa bomba e outra bomba que eu até excluí, porque ficou muito feio, ficou parecendo IA. Odiei, fiquei me tremendo toda. E aí hoje eu resolvi procurar um tutorial. E aí eu achei esse tutorial muito legal, bem bom. Então vamos lá. Então eu desisti e no outro dia, depois de assistir um tutorial muito legal de um canal que se chama Julina May Animation, eu vou deixar na descrição caso vocês também queiram tentar fazer algo nesse estilo, eu finalmente consegui fazer o design de personagem do Michael Scott. Os elementos mais importantes para ele, na minha opinião, são sobrancelhas grossas, um nariz grande e também o formato da cabeça mais quadrado. Eu também tive que fazer o design do carro dele, e para isso eu peguei referências desses filmes antigos também. E eu pude perceber que eles simplificavam bastante as formas do carro. E depois eu parti para o storyboard. Para definir os ângulos, eu usei muito a referência de um curta específico da Disney, que se chama Baile de Celeiro. Para definir os cortes, eu peguei muito referência do clipe original do The Office, mas eu também dei uma simplificada, então no final deu 3 cortes diferentes. E esse foi o resultado do storyboard, já com os áudios que eu pretendo usar no final. It's Brittany, bitch. And I am back in the form of a new company, the Michael Scott Paper Company. Okay. I'm gonna make this one. Com o storyboard pronto, eu posso começar a fazer o primeiro rascunho da animação. Na animação dessa cena, eu precisei de fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que se chama dublagem ou lip sync, que é basicamente o personagem falar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a referência de como todos os movimentos da boca seriam. Eu joguei no lip sync automático do Tumbum para simplificar minha vida, e depois eu fui ajustando por cima tudo que precisava.
Colorir essa animação foi bem rapidinho, já que eu só tava usando preto, branco e cinza. Pro cenário eu olhei muitas referências, né, dos vídeos que eu assisti. E assim como os filmes da Disney, o cenário também é feito tradicionalmente. Então, assim como na Disney eu tive que fazer pintura digital, nesse eu também fiz uma espécie de pintura digital, só que bem mais simplificado. Diferente da animação da Disney, que eu reutilizei o mesmo cenário para as 3 cenas, nesse caso eu tive que fazer 2 cenários. O primeiro cenário eu consegui reutilizar, mas o segundo cenário era uma mudança total de ângulo, então eu tive que fazer outro. E eu gostei bastante do resultado final. Por fim, só faltou eu fazer o cartão do título do filme. E a pós-produção dessa cena também foi bem parecida com a da Disney, já que os dois são tradicionais e antigos. Eu também envelheci o áudio e eu usei o áudio original do Michael Scott falando, mas eu também botei uma trilha bem suave de jazz, que era muito comum nos curtas-metragens da época. E assim que ficou a minha cena de The Office no estilo de 1930. It's Britney, bitch. And I am back in the form of a new company, the Michael Scott Paper Company. Okay. Not gonna make this one. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, então eu preciso do seu suporte para continuar fazendo eles. Deixa nos comentários algum estilo, alguma combinação de estilos diferentes que você gostaria que eu tentasse. Muito obrigada e tchau!